Como você tá contando suas histórias? Do seu ponto de vista? Sentando em frente à tela, achando que é o herói? Não, você não tá vivendo aventuras. Você não é o seu protagonista. Saia dessa dependência emocional com o seu livro, até porque nem é você quem o escreve. Calma aí, não precisa apontar essa faca, nem essa arma, e muito menos me mostrar uma foto da frente da minha casa. Eu já sei onde eu moro, tá? O que eu quis dizer com isso é que você é apenas o autor dos seus livros, não o narrador. Mas se você não entendeu, senta aí que eu vou te explicar. Oi, eu sou a Evans e você está em minha sala. Existem várias formas de se contar uma história. Existem vários ângulos e pontos de vista dentro de uma história. Mas muitas pessoas não sabem disso. Muitos escritores não sabem disso e cometem um erro gigantesco na hora de escrever as suas histórias. E hoje nós vamos falar desse erro. Antes de tudo, gostaria de deixar bem claro que eu não tirei isso da minha cabeça. Esse conceito eu tirei do livro A Preparação do Escritor, de Raimundo Carreiro. Esse livro foi uma recomendação de uma velha amiga que eu conheci num lugar meio estranho e tá me ajudando muito em conceitos e técnicas de escrita criativa. Lembrando que esse vídeo não é exclusivo para escritores. Mestres de RPG podem utilizar esse vídeo para mestrar melhor e narrar melhor os seus NPCs. Também pode ser útil para aquelas pessoas que querem ampliar o seu vocabulário e entender melhor algumas questões da escrita. E também para aquelas pessoas que só querem assistir algo interessante e sentir que aprenderam algo. Então, sente-se e fique à vontade, porque hoje nós vamos ter uma longa conversa. Logo de começo, Carreiro diz sobre a importância da técnica na escrita criativa, mas de um jeito que faça você entender que ser escritor está além de apenas escrever e contar histórias. Está em se aprimorar com as técnicas. Ele diz, Sobretudo por um detalhe fundamental. As técnicas não são regras. Não existem regras para a criação. As técnicas ajudam. E como ajudam? assim, o que veremos serão as técnicas que ele utiliza em sua primeira aula para nos mostrar como se denomina e se domina o dito cujo. No começo da aula, Carreiro explica que é fácil se confundir sobre quem é o autor e quem é narrador. Diz também que muitos autores sequer sabem a diferença entre esses dois termos. Mas há uma verdade absoluta. O narrador não é autor. Autor não é narrador. Mas relaxa, ninguém vai roubar suas histórias de você. Não é complicado de entender a diferença. Pense o seguinte: você, o autor, é quem tem as ideias, sejam elas mais simples como uma princesa em apuros, ou até mesmo mais sombria como um grupo de amigos se reunindo para enfrentar criaturas da noite e assim então salvar o mundo. Você recorrerá ao seu maior aliado, aquele que não escreverá, mas contará a sua ideia, a sua história, do ponto de vista dele, já que ele vivenciou e presenciou tudo o que aconteceu. Você recorrerá ao seu narrador. Carreiro simplifica. O autor é a ideia, o narrador é a prática. E ainda ressalta que podem haver casos especiais onde o narrador tem o mesmo ponto de vista que o autor. Logo em seguida, ele cita o exemplo de Grande Sertão, relembrando que o autor da obra é João Guimarães Rosa, mas que o narrador da obra é Riobaldo. Faz o mesmo com a Pedra do Reino, dizendo que o narrador não seria Ariano Suassuna, mas sim Quaderna, e pede para que não misture um nos outros. João Guimarães Rosa não é Riobaldo, muito menos Ariano Suassuna é Quaderna. Tendo isso em mente, iniciamos nossa primeira aula, e temos o princípio da criação literária, o narrador. Levando em consideração que o autor é a ideia e o narrador é a prática, Carreiro começa o primeiro capítulo da aula. Dessa forma, o esquema que facilita, na verdade, o trabalho. O autor pensa o texto, mas precisa de um personagem, ou mais de um, para desenvolvê-lo. Primeiro contando uma história rasa e linear, numa espécie de esboço ou argumento, recorrendo em seguida às estratégias e táticas. Aqui ele conta que a decisão do autor de criar um ou mais narradores vem logo no começo, assim que você teve a ideia de criar a história. Vamos pensar um pouco agora. Você, o autor,
teve uma ideia genial para uma história. 3 amigos se juntam de maneira inesperada para defender o mundo. Tá, calma. Já vimos isso antes, mas vamos torná-lo novo e único. Nas vezes em que 3 amigos foram colocados juntos, sempre houve um que narrava tudo de sua visão, ou um narrador onisciente que tudo vê e tudo sabe. Mas e se dessa vez os narradores forem os 3? Ou também podem ser pessoas exteriores que sequer conhecem os amigos, mas presenciaram todos os feitos deles para que eles salvassem o mundo. Essa é a jogada de Carreiro. Ele fala muito disso usando Clarice Lispector e Machado de Assis, mas eu vou tentar explicar usando você como exemplo, porque você conhece suas ideias melhor que ninguém. Mas voltando para a ideia, você entende que o narrador é um dos, se não o personagem mais importante da sua história? Ele tem a função de tornar concreto e vívido tudo aquilo que era só abstrato até o momento. Ele dará vida a tudo aquilo que você chamou de rascunho até agora. Carreiro diz também: uma constatação definitiva. O narrador deve usar o máximo de sofisticação para chegar ao leitor com o máximo de simplicidade. E ele só diz isso pois acredita que o autor deve ter bons resultados técnicos até que eles se tornem espontâneos. Logo em seguida, cita Clarice Lispector e sua obra A Hora da Estrela, como um manual de criação literária, manual de criador para criador. Diz também que Clarice teve que compartilhar seus segredos de romancista com os outros escritores para que eles pudessem criar romances como ela. Ressalta também a crença da escritora sobre as palavras de Altan Dourado. Só aceite a opinião de quem sabe fazer bem e já fez um bom texto literário. O resto é mais palpite de quem desconhece o assunto. Não lhe dê ouvidos. E, sobretudo, só leia bons e competentes autores que sabem e já mostraram como se escreve bem, os chamados donos da palavra escrita. Confesso que essas palavras dão um tapa na minha cara, pois já dei ouvidos a pessoas que nunca escreveram um conto sequer, e acabei por quase desistir da escrita diversas vezes. Mas quando se encontra pessoas da escrita e elas lhe mostram um pouco do que sabem, você pode ficar motivado por sentir que tem um grupo de apoio. Mas esse não é o ponto, apenas não dê ouvidos aos enxeridos. Carreiro ressalta mais uma vez que Clarice não é narradora de A Hora da Estrela, mas sim Rodrigo. E diz também que devemos manter a atenção quanto a isso. Rodrigo é o representante de Clarice, mas não ela. Ele é sua voz, a sua escrita. E para provar que o narrador tem seu próprio ponto de vista, diferente da autora, ele coloca um trecho do próprio Rodrigo. Relato antigo este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos a guisar de originalidade. E volta a ressaltar que esse seria, por então, o ponto de vista definido de Rodrigo. Tenha em mente que você sabe tudo o que vai acontecer na história e conhece todos os fatos de um modo onisciente, assim como o seu narrador. É preciso que vocês tenham uma intimidade e que você recorra a ele para que, mesmo sabendo de tudo, ele esconda as coisas do leitor e deixe ele tirar suas próprias conclusões sobre os fatos que ele desconhece. É como se você e o narrador tivessem cometido um crime juntos, e para provar o seu ponto, você pede a ele que esconda as partes que incriminam vocês dois, deixando que o detetive dessa história descubra por ele mesmo nas entrelinhas dos seus relatos. Tudo depende de como será estruturado, ou seja, depende de como você e o seu parceiro de crime vão estruturar suas histórias. Pensaram nas perguntas do interrogatório antes mesmo dele acontecer. Vocês precisam pensar na noite do crime como um só. Pensar nas testemunhas e nas pessoas que poderiam mentir junto com vocês. Tudo para que deixasse o relato de vocês mais natural possível, sem que o detetive pense que é ensaiado. Assim, leva-se em consideração usar as técnicas de maneira tão sofisticada que parece espontâneo. Tô até surpresa como é fácil comparar a criação de um livro com a cena de um crime. Tudo volta para o objetivo de enganar o detetive. Algumas técnicas que podem ser utilizadas são as misturas das vozes. Carreiro fala da Clarice e do Rodrigo,
que muitas vezes o narrador acaba tendo uma voz feminina enquanto narra. Isso por influência da própria Clarice, que muitas vezes dita o que ele pode dizer. Pense que Clarice é a mandante do crime, mas o Rodrigo é quem cometeu. Na hora do interrogatório, Rodrigo está usando uma escuta e de vez em quando, Clarice é quem dita algumas frases que ele tem que dizer para se safarem. Assim, algumas frases como esqueci de dizer, pensando agora, acabam fazendo parte da técnica, até porque Clarice pede que ele finja não saber de direito o que aconteceu. Então, às vezes, ele esquece algumas coisas. Quando o autor escolhe mais de um narrador, é necessário entender uma técnica. Vai ser preciso uma sofisticação maior agora, porque o mandante pode ser um, mas os criminosos agora serão mais de um. Terá que ter mais relatos que consigam enrolar o detetive. Não gostei do rumo que essa explicação levou, mas acho que assim tá sendo mais fácil de você entender, não é? Lembre-se que o detetive desse crime são seus leitores, e eles devem ter sempre uma leitura leve e simples, para que não fiquem confusos e acabem te colocando como culpado. A técnica da sofisticação dos múltiplos narradores é a seguinte: Eles não precisam complicar a história, mas devem aparecer. A leitura precisa atrair o leitor, por mais que ele não entenda direito o que está acontecendo. o relato dos seus comparsas deve ser tão interessante e imersivo que os detetives podem sequer estar entendendo o que está acontecendo, mas eles vão ouvir atentamente, pois aquela história tem alguma coisa de muito intrigante. Aí sim, eles irão, após ler e reler os relatos, unir as peças e, quem sabe, resolver o crime. Isso se você ou seus comparsas não se entregarem antes. Mas não faça isso. Nunca se entregue até que tenham todas as provas contra você. Quero dizer, como um autor e narrador, é claro. Uma coisa do livro. Carreiro fala muito de Dom Casmurro e de Betinho, os dois narradores de Dom Casmurro e O Amor de Capitu. Mas como eu não li Dom Casmurro e provavelmente você também não, vou usar outros personagens para explicar o que ele quis dizer. Imagine o seguinte cenário. Você e o amigo conhecem um cara suspeito da faculdade. Vocês sabem que ele é estranho e provavelmente faz coisas erradas. Engana as pessoas e fingem ser quem não é. Mas quando vocês vão contar isso pra outra pessoa, esse cara conta a versão dele, distraindo a pessoa das suas acusações. Simplificando, a função do seu amigo, o narrador, é acusar o cara suspeito para outro amigo ou um professor, que seria o seu leitor. Mas a função do cara, o outro narrador, é distrair o leitor contando os fatos do ponto de vista dele. Um tem a função de acusar, sendo oculto, ou seja, não faz parte dos acontecimentos, mas sabe dos fatos, e acusa o cara sem dar as chances dele se explicar. Outro é o narrador onisciente e comentarista, que vai contar a sua versão, tentando distrair o leitor das suas acusações. Sei que parece confuso, mas no livro é bem pior. Em meio a tudo isso, o Carreiro começa a falar sobre a diferença entre ponto de vista e foco narrativo, que apesar de serem diferentes, podem ser confundidos por algumas pessoas. Relaxa, essa parte é bem simples de entender. Ponto de vista do narrador vai ser moldado de acordo com a opinião dele, de sua estrutura psicológica, do seu comportamento, etc. Do jeito dele. Já o foco narrativo é a pessoa gramatical que o narrador escolhe utilizar quando vai contar a história. Se ele vai falar em primeira, segunda ou terceira pessoa. Seguindo a linha do livro, Carreiro fala sobre personagem de criação indireta, o que depois de explicado, deixa entender que o cara suspeito só é suspeito pro seu amigo, que graças à opinião dele, talvez preconceituosa ou até mesmo instintiva, acredita que o cara possa ser uma pessoa ruim, mas que na realidade pode não ser assim. Mas de acordo com a narrativa do seu amigo, que criou um personagem de maneira indireta na cabeça dele, o cara tem atitudes suspeitas e talvez criminosa. Antes de continuarmos, gostaria de te pedir para deixar o like se você gostou do vídeo e compartilhar com o seu amigo escritor ou que gostaria de ver um vídeo como esse. Queria te pedir também para deixar nos comentários o que você achou desse vídeo e se você quer ver mais detalhes sobre esse livro, a preparação do escritor, ou se não, pode deixar uma sugestão de livro que você gostaria de ver aqui. Chega de enrolação, vamos voltar pro vídeo.
O ponto de vista definitivo. O cara fez algo. Mas às vezes, na própria narrativa do seu amigo, vai parecer que realmente tem algo. E outras vezes que não. Que só é coisa da cabeça dele. Mas é a estratégia que Carreiro fala, e assim ao leitor restará somente a dúvida. Quando analisado, o texto será tido como um problema de técnica, não de enredo. Entendeu? Isso porque, como usamos o exemplo de Dom Casmurro, a sua obra na verdade não é um romance, mas sim uma versão de uma peça. Para ser mais específica, uma versão de Otelo de Shakespeare. No livro, Carreiro diz que Dom Casmurro é uma versão de Otelo, contada pela visão de Iago, e que ele é um pé no saco que fica atormentando os outros personagens e acusando Desdémona de traição. No nosso exemplo, Iago seria o seu amigo. Os outros personagens seriam a pessoa que ele está tentando convencer, e Desdémona seria o cara estranho, que ele acusa sem dar chances nenhuma de se explicar ou se defender. Certo? Certo. Ainda existe a possibilidade do seu narrador, com todas as suas complexidades, narrar os fatos, mas com a opinião de outra pessoa. De volta no exemplo de Otelo e Dom Casmurro, Carreiro diz que Betinho, um dos narradores de Dom Casmurro, magoado e triste, conta a história pelo ponto de vista de Iago, que seria ele mesmo com uma crise de personalidade. Calma que eu vou te explicar. Beto Santiago é o narrador oculto da obra. Ele também é chamado de Betinho e de Santiago. Isso de acordo com o que Carreiro explicou. Ele tem uma espécie de transtorno de personalidade. Uma hora ele se vê como a vítima da história, sendo traído por Capitu, outra hora sendo aquele que acusa o próprio, assim sendo um narrador duplo. Como no nosso exemplo, o seu amigo pode estar sendo manipulado por outra pessoa e acreditar que aquele cara da faculdade é estranho e suspeito. Pode até mesmo ser você que manipulou ele, fazendo ele narrar toda aquela ladainha só com base na sua opinião, não na dele. Isso transforma o seu amigo e você em narradores, só que reunidos em um só personagem. Isso é fácil. A narrativa em falso ângulo aberto é uma pequena ilusão, que é quando se tem a técnica de mais de um narrador, mas parece que é um só. Isso engana o leitor e tem como função o distrair, aproximando ou afastando da intriga principal. Isso dá uma impressão de ângulo fechado, mas não é. E além do mais, a técnica deve ser utilizada de acordo com a necessidade da trama. Vamos supor que o seu amigo, você e uma terceira pessoa acreditam que o cara é suspeito. Vocês três contam a mesma história com as mesmas acusações, mas com um ponto de vista diferente. Você conta a história do seu ponto de vista, seu amigo pelo ponto de vista dele e pelo seu, já que ele está sendo manipulado e tudo mais. Já a terceira pessoa conta pelo ponto de vista dela. Mas quando isso chega no detetive, ou melhor, no leitor, ele acredita que vocês são a mesma pessoa, que às vezes se contradiz e acaba até mesmo defendendo o cara suspeito. É como se vocês escrevessem bilhetes para o leitor explicando o que aconteceu. E ele acredita que todos vocês são uma só pessoa contando essa história. Até mesmo o cara suspeito pode se tornar um só com vocês, dando assim um falso ângulo ao leitor. Agora pode ser confuso, mas relaxa que eu vou tentar descomplicar para você. Lembra que falamos de ter mais de um narrador atribuído a um personagem? Você e seu amigo têm um ponto de vista, uma opinião sobre um acontecimento, mas só ele narra. Com essa transformação, além de um narrador oculto e do narrador onisciente, os dois se tornam um narrador múltiplo. Dois exemplos de obras que utilizam um narrador múltiplo são As Velhas, de Andônias Filho, e Essa Terra, de Antônio Torres. A técnica utilizada, pelo que eu entendi, seria de forma sofisticada colocar no texto os principais narradores, mais o onisciente e o oculto, com os pontos de vista dos personagens. A princípio temos 4 narradores. Vamos utilizar outro exemplo aqui. Temos um historiador, um militar, uma escritora e um médico. Eles viveram o mesmo fato, o mesmo incidente, mas outras 2 pessoas viram esse incidente de longe, sem interferir na história. Vamos supor que um professor e um jovem, ok? Temos 4 narradores, mas podemos ter 6 pontos de vista.
6 testemunhas, porém 2 delas, além de contar o seu ponto de vista, narram com outros 2 pontos de vista, outras opiniões. Logo, Kaeru fala sobre como os personagens narradores se descrevem no livro de As Velhas, mas vou usar o nosso exemplo para ficar mais fácil. O professor e o jovem podem utilizar de seu olhar, ou seja, do jeito que eles enxergam os 4 personagens, para descrever o seu perfil físico, ainda assim utilizar do seu ponto de vista para distrair ou aproximar o leitor da trama. Vamos supor, eu quero que você pare de focar no ambiente, no que estava acontecendo antes, e comece a prestar atenção nos personagens e na aparência deles. O narrador professor diria assim: com a caneta posta entre dentes, a boca fina mantinha-se aberta. Seus cabelos loiros eram bem cortados, penteados para trás com um tipo de gel brilhante. Deixavam um futuro historiador, com um ar de verdadeiro britânico, sem contar suas roupas terrosas, seus ombros largos e rígidos, talvez pela aula ou por problemas que nunca contaria a ninguém. Você conseguiu entender a aparência do historiador, não é? Consegue ver o ponto de vista do professor? Deixavam um futuro historiador, com o ar de um verdadeiro britânico. Isso mostra um pouco da opinião do professor, que ainda não enxerga o personagem como historiador, mas em contrapartida, diz que sua aparência, contando com o cabelo e as roupas, é de um verdadeiro britânico. Passando para o perfil físico-psicológico, podemos mudar o narrador, mudando para um personagem físico, mas com ponto de vista de outro. Pode ser o personagem oculto ou não. Andando apressadamente, com os pés barulhentos de tamanco, a escritora passeia pelos corredores com seus cabelos presos por uma caneta, deixando ondas castanhas caídas suavemente pelo seu ombro. Suas sobrancelhas estão cerradas como de costume. Suas mãos carregam papéis que podem ser, e são, inúteis a qualquer pessoa que não entenda de arte. A pessoa se autodescreve, mesmo sendo em terceira pessoa, com uma visão um tanto interessante sobre ela e sobre o seu trabalho. Isso pode ser a visão de outra pessoa sobre ela, que um dia ela ouviu o que falaram diretamente para ela. Que seus papéis são inúteis e que ela anda sempre com a cara fechada. Espero ter explicado bem. Agora vamos falar de perfil psicológico. Podemos usar a primeira pessoa se preferir. Vamos falar de outro personagem agora. Eu não gosto dessa falsa simpatia. Prefiro que me cuspam na cara. Meus olhos sempre cansados dessa falsa rotina, meu corpo rígido, tenso, sentindo que sempre terá algo de errado. Estou cansado de estar em alerta, mas a minha cabeça nunca vai descansar. Não até que eu morra. Esse narrador é um militar que, pelo visto, saiu de suas atividades em campo e provavelmente está fazendo algo que recorre menos do seu esforço físico. Mas o trauma de servir está vívido em sua mente e sente muito por saber que só vai conseguir descansar quando for dessa para pior. Então falamos aqui dos 3 perfis: físico, físico-psicológico e psicológico. E temos os narradores: oculto, onisciente, duplo e múltiplo. Para finalizar, lembre que antes de se preocupar com seu narrador, ainda tem o processo dos primeiros rascunhos. Pesquise, anote, estude e o mais importante, leia. Uma boa leitura faz com que você entenda melhor de escrita e literatura, ainda mais quando você relê uma obra com a atenção mais focada no estudo. Anote todas as suas ideias e seus rascunhos. Tenha uma boa base em mente para enfim criar o seu narrador e dar a ele todos os seus rabiscos. Lembre-se, não tenha pressa, nunca tenha pressa. Uma obra de arte se faz com paciência e habilidade. O lançamento de um livro é o resultado do amadurecimento interior. Agora, depois de tanto falar e falar sobre o que é narrador e a sua função dentro de uma história, vou pedir para você um pequeno exercício para fixar bem essa ideia, mas com as suas ideias e os seus rascunhos. O exercício é o seguinte: conte uma breve história através de um narrador na primeira pessoa e depois na terceira. Invente um personagem narrador e lhe dê um nome. Depois pense no narrador inominado. Boa sorte e até mais.